Queridos, hoje é o dia especial, um dia que nós celebramos a ceia do Senhor. E o ano passado nós começamos a meditar acerca do que significa a ceia do Senhor. Porque nós possuímos o hábito de fazermos as coisas apenas no automático, sem compreender as profundidades, as raízes, o significado e a aplicação daquilo para nós. Então, hoje é o dia onde muitas igrejas também celebram a ceia do Senhor. E, via de regra, eles, no final do culto, pegam o seu pão, pegam o seu cálice, eles comem, eles bebem, eles se cumprimentam, eles vão embora e eles não compreendem as implicações que isso precisa ter em nossa vida. E o meu objetivo, portanto, é que você compreenda o que é a ceia, o que ela tem a ver comigo, o que ela exige de mim, quais são as responsabilidades, quais são os requisitos, como isso começou, como eu devo ver isso hoje. Eu já disse a vocês que a ceia é o evangelho sendo demonstrado de maneira visível a nós. As nossas crianças precisam saber o que significa. E nós temos a responsabilidade de ensiná-las. Então, hoje eu quero falar sobre pão, cruz e perdão. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12, verso 8 ao 11. Nós leremos um pequeno trecho e depois daremos um salto lá para Lucas 22. Êxodo, capítulo de número 12, verso 8 ao 11, assim diz a palavra do Senhor. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimada no fogo. E vós comereis assim, com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés, e vosso cajado na mão. E comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Então vamos lá para Lucas, capítulo de número 22 agora. Lá no Novo Testamento. Vamos ver o verso 7 em diante. Então nós lemos o que Deus ordenou a Israel quando eles estavam prestes a sair do Egito. E isso se tornou uma festa, uma das festas ordenadas por Deus para serem vividas e celebradas todo ano. Então este momento que nós vemos Jesus estabelecendo a ceia em lugar da Páscoa, essa precisa data. Então, Lucas, capítulo de número 22, verso 7 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Chegando o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascual, Jesus enviou Pedro, João, dizendo: ide preparai uma refeição da Páscoa para que comamos. Eles perguntaram: onde querem que preparemos? Ele respondeu: quando entrares na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então, ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. E eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera. E prepararam a refeição da Páscoa. Chegando a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. E lhes disse: tenho desejado muito comer a Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não comerei mais até que ele se cumpra no reino de Deus. E tendo recebido um cálice e dado graças, disse: tomai-o e o reparti entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino dos céus. Verso 19.
tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Mas a mão do que me traz está comigo à mesa, porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele será traído. Então eles começaram a se perguntar uns aos outros: qual deles irá fazer isso? Até aí. Meus queridos, a ceia que nós vemos aqui, então, no Novo Testamento, ela acontece em um momento de obediência à ordenança do Senhor, lá em Êxodo, capítulo número 12. Lá na noite em que o anjo da morte passaria e ceifaria todo o primogênito, cujo a casa não estivesse banhada no batente com o sangue do cordeiro. Então, aqui eles estão justamente celebrando este dia onde o Senhor proporcionou livramento aos filhos de Israel. E esse rito não é um rito vazio. A ceia que é posta em detrimento da Páscoa, ela tem uma simbologia, ela tem uma história. E essa história, assim como no Êxodo, e assim como agora, implica em redenção. Quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos falando de um Deus que olhou para nós com graça, com misericórdia, com amor e proporcionou um meio pela qual nós somos redimidos. E ela começa lá no Êxodo. Ela atravessa a cruz e ela aponta para a consumação final, onde um dia nós estaremos juntos, sentados, celebrando as bodas do Cordeiro. Então a ceia, ela olha para o passado. A ceia, ela olha para o presente. E a ceia também olha para o futuro. Isso, irmãos, não é um mero detalhe histórico. Não é um mero detalhe teológico. Não é um mero detalhe na vida da igreja. Ora, quando nós olhamos para a mesa do Senhor, e se nós queremos entendê-la por completa, nós precisamos olhar em que noite o Senhor estabeleceu a Páscoa. Precisamos olhar o pão que eles comeram com pressa, prontos para sair do Egito. Eu não sei se você já teve que fazer assim uma refeição às pressas. Não é nada confortável. E o povo aqui, eles estavam assim, vestidos, cingidos, às pressas, ao ponto que o pão não pode nem fermentar, e por isso eles comeram o pão sem fermento. Por isso, do mesmo modo, nós olhamos aqui para o Novo Testamento e não vemos mais essa pressa toda, mas vemos uma noite que seria diferente de todas as outras, uma noite onde também o Senhor Jesus Cristo iria carregar o madeiro, até o ponto onde seria crucificado, até o ponto onde sofreria a nossa dor, até o ponto onde morreria a nossa morte, até o ponto onde seria feito maldito, para que os malditos, isto é nós, fôssemos feitos filhos de Deus. Então, quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós olhamos para o pão da vida, nós olhamos para a cruz que proporcionou redenção, nós olhamos para o perdão ofertado a nós e o perdão que deve nortear a igreja do Senhor. Então eu quero falar nessa manhã sobre alguns princípios. Primeiro, o pão. O pão, irmãos, ele é o corpo que foi dado em uma noite de partida. Em Êxodo, o pessoal deveria comer às pressas, porque estava de partida. E aqui o Senhor Jesus Cristo senta à mesa para comer com os seus discípulos, e ele também estava de partida. É interessante que ele vai dizer: isso é o meu corpo oferecido por vós, vocês estão vendo esse pão? Esse pão é símbolo do meu corpo que será partido, que será fragmentado, o meu corpo que será oferecido em vosso favor. O meu corpo que vos alimentará para agora e até a eternidade. No Êxodo, Deus ordena que o povo comesse aquele pão, aquele cordeiro, aquela refeição em família, às pressas. É isso que nós lemos. Comereis com lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão. Você já imaginou como foi essa refeição? Mas por quê? Porque Deus estava pronto a libertá-los. Aquela seria a refeição de libertação.
Israel, ele não comeu o pão em um clima de descanso, mas em um clima de atenção, um clima de prontidão. Como você come o pão que hoje aqui está? Porque Israel estava comendo aquele pão no sentido de nós não pertencemos mais ao Egito. Nós não somos mais dessa terra. Este pão que nós estamos comendo às pressas é símbolo do livramento, da libertação, é sinal da nossa saída. Como você come o pão? Irmãos, este pão que está posto sobre a mesa também é sinal de que nós não pertencemos mais a este mundo. E que nós estamos em uma peregrinação, em uma caminhada até Jerusalém celestial. É um pão que, de certo modo, nós devemos comer prefigurando. Eu estou caminhando. Não no sentido de que, bom, agora eu comi, eu estou satisfeito, eu vou sentar, vou descansar, como se aqui fosse o nosso destino final. É interessante que o pão na ceia, Jesus vai dizer exatamente isso aqui: este é o meu corpo entregue por vós. Este é o meu corpo que será partido por vós. Ele estava fazendo uma inferência direta a Êxodo. Vejam, um novo êxodo também começa para vocês. A partir de agora, vocês viverão algo como aquele povo viveu em Israel. Isso estaria bem sentado na mente daqueles apóstolos, porque era algo que todo ano eles faziam. Então, assim como Israel saiu da escravidão do Egito, vocês também estarão saindo da escravidão do pecado. Isso tem implicações diretamente para conosco. Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5,7 o seguinte: que Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado. Do mesmo modo, meus irmãos, nós não somos mais escravos do pecado. Estudando história, a Lei Áurea, que entrou em vigor em 1888, ela proporcionou libertação àqueles que viviam sob o jugo da escravidão aqui no Brasil. Isso parece algo muito bom, e de fato foi. Mas o problema é que aqueles que viveram a vida inteira como escravos, agora não sabiam mais o que fazer. Então eles estavam libertos, mas a mentalidade ainda era de escravo. Escravo. Nós já fomos libertos, irmãos, dos aguilhões do pecado, desse antigo senhor. Mas pode ser que nós vivemos tanto tempo no pecado, que agora libertos, nós não vivemos mais como livres. Nós vivemos como se ainda fôssemos escravos do diabo, do mundo, do pecado, da nossa carne. Mas Cristo te libertou. E essa liberdade é para servi-lo. Por isso, o pão também na mesa nos faz uma pergunta. Que pergunta é: ainda estamos confortáveis nas terras do Egito? Ou já estamos prontos para abandonar essa velha vida e caminhar em novidade de vida? A igreja, irmãos, participa da ceia como um povo que está em movimento. Eu tenho falado isso, Deus não nos chamou para nos assentarmos confortáveis em nossas cadeiras, mas Ele nos chamou para caminhar para a guerra. E não nos chamou para tomar chá em Sião, mas para marchar. Mas nós estamos confortáveis? O pão, irmãos, ele nos fala de um Deus que se fez homem, foi partido por nós, para que nós fôssemos libertos do pecado. E agora, o que se exige de nós é que nós marchemos. É que nós saiamos do Egito, dos velhos hábitos, para andarmos em novidade de vida. Para que a nossa mentalidade seja mudada. Lembra que vai dizer Romanos 12:2? E não os conformeis com o presente século, mas transformai-vos
através de uma renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda, a ceia proclama: você agora está livre. Cristo vos libertou. Segundo princípio, a cruz. Algo interessante na Páscoa é que aquele anjo que ceifaria o primogênito só deixaria vivo aquele que tivesse a marca do sangue nos batentes. Páscoa é isso? É pular por cima. É passar adiante. Então, no Êxodo, o sangue do cordeiro ele foi passado, ele foi colocado nos umbrais da porta. E o juízo de Deus passou por cima da casa que estava marcada com sangue. Então, aquele sangue era símbolo de um povo que estava debaixo da aliança com Deus. De um povo que pertencia a Deus. O sangue não era decorativo. O sangue era proteção. Onde havia sangue, havia livramento. E, meus irmãos, nós também temos sangue na cruz. Jesus, ele pega aquele cálice e diz: olha, este cálice, ele é o símbolo do sangue que será derramado em favor de vós, para que vocês sejam redimidos. Então, na cruz, o sangue de Cristo foi colocado no madeiro. Assim como aquele sangue no Êxodo foi colocado nas portas. Para quê? Ora, como vai dizer Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas aqui é uma peculiaridade, porque o sangue dos animais poderia apenas cobrir o pecado do homem. É por isso que anualmente, ou sempre que pecavam, eles precisavam oferecer um animal. Mas o animal não tem o mesmo valor que o ser humano. Eu sei que hoje as pessoas tentam deificar, elas tentam tornar pequenos deuses a criação. Então você tem até pessoas que são adoradores da terra, da mãe natureza, né? Mãe Gaia. Você vai ter aí também aquelas pessoas que adoram também os animais. Tem até mãe de planta, mãe de pet, e todas essas abominações. Mas o que a Escritura vai dizer é que o animal ele não tem o mesmo valor diante de Deus que o ser humano. Então veja, o animal ele não poderia satisfazer a justiça de Deus. Ora, quando João Batista ele vê Jesus, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, mas esse Cordeiro não é qualquer Cordeiro. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é como os animais que apenas cobre, mas ele redime verdadeiramente. O êxodo, irmãos, foi temporário. Mas na cruz, aquele sacrifício foi único, final e eterno. No êxodo, aquele cordeiro livrava apenas da morte física. O sangue na cruz nos livra da condenação eterna. É por isso que aqui, meus irmãos, na ceia, não está sendo repetido, de certo modo, um sacrifício. E isso é importante dizer. Por exemplo, no catolicismo, como eles fazem a ceia lá? A ceia no catolicismo, a Eucaristia, literalmente é como se Cristo estivesse morrendo de novo. É por isso que eles creem na transubstanciação. Que aquela hóstia se torna a carne de Cristo e aquele vinho se torna o sangue de Cristo. E naquele momento Cristo está sendo sacrificado novamente. Então todo domingo eles sacrificam Cristo novamente. Mas na ceia, irmãos, nós não sacrificamos Cristo novamente. Nós não cremos isso. Nós apenas proclamamos um sacrifício que foi perfeito e definitivo. O sacrifício de Cristo não precisa ser repetido, porque ele foi aceito diante de Deus. E qual a prova? A prova é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele vive. Está sentado à destra do Pai. Intercede por nós. É por isso que quando Paulo ele vai reproduzir o que aconteceu aqui em Lucas 22, lá em 1 Coríntios 11:26, ele vai dizer o seguinte: toda vez que vocês fazem isso, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Vocês proclamam aquilo que ele fez. Vocês rememoram o sacrifício perfeito, definitivo. Vocês trazem à mente o perdão. Esse é o nosso terceiro princípio. O perdão. O perdão, ele foi dado a Deus, a nós, gratuitamente, sem que precisássemos fazer nada, apenas crer. E esse perdão, ele foi dado para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. Mas note, lá no Êxodo, eles deveriam comer o cordeiro em família. Não era para ser comido de maneira individual. A Páscoa não libertou indivíduos isolados, mas um povo inteiro. Do mesmo modo, irmãos, a ceia, essa proclamação do perdão de Deus que é dado a nós, para que nós possamos também caminhar como um povo, como o corpo de Cristo. Então nós recebemos perdão e nós nos assentamos à mesa do Senhor de maneira confessa. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Nele, a copiosa redenção e perdão de pecados, como vai dizer Colossenses 1,14. Mas esse perdão, irmãos, é um perdão que nós recebemos de Deus, mas também é um perdão para nós vivermos entre nós. O perdão de Deus faz a manutenção do nosso relacionamento com Ele. E o nosso perdão faz a manutenção do corpo de Cristo. Por isso, quando você lê a história de Êxodo, é algo impressionante. Porque naquele momento havia profunda unidade. O povo estava vendo os feitos maravilhosos de Deus. E quando eles saem do Egito, eles não saem brigando uns com os outros. E por quê? Porque Deus estava operando libertação. O perdão, irmãos, recebido de Deus por nós, ele é recebido e ele precisa ser refletido agora em nossos relacionamentos. Quando nós vemos Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios, lá no capítulo de 1 Coríntios, no livro de 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, no capítulo número 11, nós vamos ver que a igreja ali estava em um grande caos, porque aquilo que deveria ser uma refeição da unidade se tornar uma refeição do desprezo, do desentendimento, da briga. E Paulo vai dizer, olha, não é assim que vocês devem agir, vocês são o corpo de Cristo. E, portanto, se vocês querem fazer a vontade de Deus, deixe-me lembrar o que Cristo ordenou a nós no meio da ceia. E ele então faz a reprodução exata daquilo que nós lemos aqui, acrescentando. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11. Verso 27. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, um homem a si mesmo, e dessa forma coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E ele vai dizer que por causa disso, havia alguns efeitos, algumas consequências no corpo de Cristo. Ele vai dizer, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. E por aí vai. Pastor, mas ninguém está fraco, e ninguém está doente, e ninguém está morrendo. Você que pensa, irmãos? Quando nós não andamos em unidade, quando nós não utilizamos do perdão de Cristo para a manutenção do corpo dele, a igreja, ela fica doente. Sim. Fraca. E algumas até morrem.
É por isso que Provérbios vai dizer que isso é uma das coisas que Deus abomina. Portanto, irmãos, Colossenses 3:13 vai dizer: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Na oração do Pai Nosso, nós oramos: perdoai as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Então, o argumento que nós usamos com Deus é: Senhor, eu sou um pecador miserável, eu tenho perdoado os meus ofensores. Tu és santo, tu podes perdoar os meus pecados. Jesus termina dizendo que se nós não fizéssemos isso, tampouco receberíamos perdão do Senhor. Portanto, o perdão, irmãos, é para ser vivido em nossos relacionamentos, na sua casa. Tenho dado aqui o curso de noivos para os irmãos que vão casar. E eu tenho falado justamente, a última lição foi justamente sobre isso, sobre o perdão. Por que muitos casamentos terminam? Porque não há perdão. Se buscássemos mais isso do que a razão, nós teríamos casamentos fortalecidos. E na igreja, é a mesma coisa. O perdão precisa ser vivido. Por fim, o perdão, ele aponta para a promessa. Israel, irmão, saiu do Egito rumo à terra prometida. E a igreja também está caminhando rumo à volta de Cristo. Sim. A ceia, ela nos leva a olhar para trás. De onde Deus nos tirou. E de onde Deus nos tirou deve ficar lá. Deve ter um mar fazendo divisão entre nós e o Egito, o mundo. Nós não devemos mais, como aquele povo depois, fraquejar e desejar os repolhos, as cebolas, os pepinos que recebiam do Egito. Não. A ceia, irmãos, ela deve nos conduzir a olhar para cima. O cordeiro que foi morto por nossos pecados. É graças a ele que nós estamos aqui. É graças a ele que nós não somos consumidos. É graças à sua redenção. Mas para por aí não. A ceia nos convida também a olhar para sempre. Que um dia o nosso Senhor que vive voltará. E a ceia proclama também esperança. Um dia o meu Redentor voltará para me buscar. Quer pela vida ou quer pela morte. Eu gosto muito de ouvir na rádio a programação da BBN, 93.5. Coloque lá no seu carro. E hoje, o pastor Rômulo Éden, ele estava falando sobre algo interessante. Todos nós vamos morrer, irmãos. E nem sabemos como. Nós podemos morrer de forma natural, por uma doença. Alguém pode nos assaltar e nos matar. Enfim, poucas certezas nós temos. Se não uma, que morreremos. E eu sei que isso causa pavor em muitos, mas não em nós. Porque para nós, irmãos, o viver é Cristo, morrer é lucro. Se nós morrermos, estaremos com o nosso Salvador. Jesus voltará para você. Mas pode ser, irmãos, que nós não morramos e que tenhamos o privilégio de ver o nosso Senhor vindo em sua glória, nas nuvens. E que grande dia será! E aquele dia será um dia de muita alegria e festa, mas também de muito pranto. Festa para aqueles que se apoiavam na esperança de que eu voltarei. Mas também grande choro e lamento para aqueles que rejeitaram o Senhor, para aqueles que não creram, para aqueles que viveram como o Senhor, como se o Senhor nunca fosse voltar. Portanto, no êxodo o povo comeu o pão com pressa, porque Deus estava agindo. Na ceia, irmãos, nós participamos conscientes de que Deus já agiu definitivamente naquela cruz. E, portanto, se Cristo, que é o pão da vida, se entregou por nós, se Ele anunciou naquela cruz, o preço foi pago, se Ele nos deu perdão para vivermos como povo liberto, não podemos participar da ceia de maneira indigna. Não que sejamos dignos, mas a ceia nos chama à humildade.
porque em nós também está o sangue do Cordeiro. Por isso, Paulo está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, não como alguém que pertence ao Egito, mas como alguém que agora pertence a Deus, a Jesus Cristo, e que está caminhando rumo à promessa, nós vivemos o Espírito que é proclamado quando nós erguemos o pão e erguemos o cálice, os abençoamos. Amém? Vamos colocar então de pé.